Olá, concurseiros! Como vocês estão? Chegamos no quarto vídeo do quadro Você é Aprovado na PM, que é uma parceria com o Instituto Rosimar Scorsi. Na aula de hoje, nós vamos resolver 6 exercícios de regra de 3. E se por um acaso você perdeu as aulas anteriores desse quadro, que foram de MMC, porcentagem e razão e proporção, deem uma conferida aqui nos cards. Vamos relembrar o que é uma regra de 3. Regra de 3 é uma técnica usada para encontrar uma medida quando conhecemos outras 3, desde que as 4 medidas formem uma proporção. Uma proporção é uma igualdade entre razões, ou seja, A dividido por B é igual a C dividido por D. E usando a relação fundamental das proporções, a gente sabe que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, ou seja, A vezes D é igual a B vezes C. Como escrever a igualdade entre razões no formato de uma regra de 3? Primeiro, a gente precisa identificar quais são as grandezas envolvidas no problema. Segundo, a gente precisa distribuir as informações de acordo com cada grandeza. Terceiro, multiplicar em cruz para obter o resultado da incógnita. Mas tome cuidado! Para multiplicar em cruz, é necessário se certificar que as grandezas são diretamente proporcionais, sendo que as grandezas podem ser diretamente proporcionais, inversamente proporcionais e não proporcionais. Só no primeiro caso que a gente pode multiplicar em cruz. Na aula de hoje, nós vamos resolver exercícios de grandezas diretamente proporcionais e exercícios de grandezas inversamente proporcionais. No primeiro grupo de grandezas diretamente proporcionais, eu trouxe um exercício com regra de 3 simples, um exercício com duas regras de 3, um exercício com porcentagem e um exercício com transformações métricas. E no segundo grupo, que é de grandezas inversamente proporcionais, eu trouxe um exercício com uma regra de 3 e um exercício com transformações métricas, totalizando 6 exercícios na aula de hoje. O primeiro exercício é da VUNESP de 2019. Uma máquina trabalhando sem interrupções fabrica 30 peças iguais em 18 minutos. Essa mesma máquina, trabalhando sem interrupções por 2 horas e 48 minutos, irá fabricar uma quantidade de peças igual a. Então, o primeiro passo é a gente identificar quais são as grandezas envolvidas. Nesse caso, tem quantidade de peças e tempo. A minha dica para trabalhar com a grandeza tempo é converter para minutos ou para a menor unidade de medida do enunciado. Como nesse caso a gente tem horas e minutos, eu vou transformar tudo para minutos. O segundo passo é a gente distribuir as informações de acordo com as grandezas. Então, 30 peças são fabricadas em 18 minutos. Em 2 horas e 48 minutos, quantas peças serão fabricadas? Antes de escrever 2 horas e 48 minutos aqui, eu vou converter tudo para minutos. Como uma hora tem 60 minutos, 2 horas tem 120 minutos. Mais esses 48 minutos, totaliza 168 minutos. Portanto, em 168 minutos, quantas peças serão produzidas? Agora a gente precisa analisar se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Se a gente aumentar a quantidade de peças produzidas, é necessário que essas máquinas trabalhem por mais tempo. Portanto, essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Fazendo uma outra análise, se as máquinas trabalharem por mais tempo, mais peças serão produzidas. Agora, para resolver essa regra de 3, a gente pode multiplicar em cruz, de onde obtemos que 18x é igual a 30 vezes 168. 18x é igual a 5.040. X é igual a 5.040 dividido por 18, que é igual a
280 peças. Portanto, a resposta certa é a alternativa C. Exercício da VUNESP de 2017. Uma indústria possui duas máquinas, A e B. A máquina A produz 7 peças em 15 minutos e a máquina B produz 8 peças em 20 minutos. Nessas condições, é correto afirmar que, no mesmo tempo gasto pela máquina B para produzir 36 peças, a máquina A produzirá um número de peças igual a... Para resolver esse exercício, a gente precisa montar duas regras de 3. E as grandezas envolvidas são quantidade de peças e tempo, que eu vou manter em minutos. A máquina A produz 7 peças em 15 minutos. E a máquina B produz 8 peças em 20 minutos. Quanto tempo que a máquina B vai gastar para produzir 36 peças? Depois que a gente descobrir esse tempo, quantas peças a máquina A produzirá no mesmo tempo gasto pela máquina B? A gente coloca o mesmo x que a gente encontrar nessa regra de 3 aqui e calcula y. Y responde à pergunta do enunciado. A análise das grandezas, se elas são direta ou inversamente proporcionais, é análoga do exercício anterior. Se a gente aumentar o número de peças produzidas, é necessário aumentar também o tempo em que essas máquinas trabalharão. Da mesma forma, se aumentar o tempo que as máquinas trabalharão, logo aumentará a quantidade de peças produzidas. Portanto, são grandezas diretamente proporcionais, tanto nesta regra de 3 da máquina B, quanto na regra de 3 da máquina A. Para resolver, a gente vai multiplicar em cruz. 8x é igual a 36 vezes 20. X é igual a 36 vezes 20 dividido por 8. Vamos simplificar o numerador e o denominador por 4. Então, fica 36 vezes 5 dividido por 2. Novamente, a gente consegue simplificar. Dessa vez, a gente simplifica o 36 por 2 e o 2 do denominador por 2 também. Dessa forma, x é igual a 18 vezes 5, que é igual a 90 minutos. Agora, substituindo essa informação na regra de 3 da máquina A, nós encontramos que 7 está para 15, assim como y está para 90. Para resolver essa regra de 3, a gente também pode multiplicar em cruz, mas aqui eu vou apresentar outra forma de resolução para vocês terem mais ferramentas na hora de resolver uma prova. Perceba que, do lado direito, foi multiplicado por 6. 15 vezes 6 é igual a 90. Portanto, do lado esquerdo, para manter a proporção, precisa ser multiplicado pelo mesmo número. Y é igual a 7 vezes 6, que é igual a 42 peças. Assim, a resposta dessa questão é a alternativa C, 42 peças. Exercício da VUNESP de 2010. Para fazer um churrasco para 40 funcionários de uma empresa, foram comprados 14 quilos de carne, considerando-se que todos comeriam a mesma quantidade. Como no dia do churrasco faltaram 6 funcionários, ocorreu uma sobra de carne. Supondo que o consumo de carne por funcionário tenha se mantido, a carne restante representa, em relação ao total que foi comprado, uma porcentagem de... As duas grandezas envolvidas nesse enunciado são número de funcionários e massa, em que a massa da carne é expressa em quilo. Agora, distribuindo as informações, temos que, para 40 funcionários, foram comprados 14 quilos de carne. Sabendo que o consumo de carne por funcionário foi mantido, então,
Se faltaram 6 funcionários, quantos quilos de carne sobrarão? Depois que a gente encontrar esse x, a gente precisa calcular quanto que é x em relação ao total de carne, que é 14. Para a gente conseguir continuar a continha, a gente precisa analisar se essas grandezas são direta ou inversamente proporcionais. Se aumentar a quantidade de carne comprada, significa que mais funcionários irão a este churrasco. Da mesma forma, se mais funcionários fossem nesse churrasco, seriam necessário mais quilos de carne. Portanto, são grandezas diretamente proporcionais e a gente pode usar a mesma técnica de multiplicar em cruz para resolver ou uma outra forma de resolução que eu vou apresentar agora. Do lado esquerdo da igualdade, vamos deixar a grandeza que tem a incógnita. 14 dividido por x é igual. Do lado direito, nós vamos colocar a grandeza que não tem a incógnita e, se ela for diretamente proporcional, manter a ordem que ela foi escrita. Se ela for inversamente proporcional, precisa inverter a ordem, inverter o numerador e o denominador. Então, como ela é diretamente proporcional, 14 dividido por x é igual a 40 dividido por 6. Essa técnica será muito utilizada na parte de grandezas inversamente proporcionais, mas já é bom apresentar para vocês que funciona tanto em grandezas direta quanto inversamente proporcionais. Agora sim, a gente caiu em uma proporção, e pela propriedade fundamental das proporções, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Ou seja, 14 vezes 6 é igual a 40x. 84 é igual a 40x. X é igual a 84 dividido por 40, que é igual a 2,1 kg de carne. Agora a gente consegue resolver quanto que é x dividido por 14. Em outras palavras, quanto que o restante da carne representa em relação ao total que foi comprado. 2,1 dividido por 14 é igual a 0,15. Como as alternativas estão em porcentagem, nós precisamos transformar esse número decimal em uma fração dividida por 100. Quando não tem nada no denominador, é o mesmo que 1. E se a gente multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por 100, nós obtemos 15 dividido por 100, e é igual a 15%. Portanto, a resposta dessa questão é a alternativa D, 15%. VUNESP de 2015. Um detergente concentrado é comprado em galões com 2 litros cada um. Para seu uso, ele é diluído em água, formando uma mistura com a seguinte proporção: 200 ml de detergente concentrado para 600 ml de água. A quantidade de litros de mistura, detergente mais água, que é possível fazer utilizando completamente 2 galões desse detergente é. Primeiro, a gente tem que identificar quais são as grandezas envolvidas, sendo que nesse exercício as duas grandezas são de capacidade, que são ml de detergente e ml de água. A primeira informação para compor essa regra de 3 que o enunciado nos dá é que 200 ml de detergente são diluídos em 600 ml de água. A segunda informação para compor essa regra de 3 que o enunciado nos dá é a quantidade de detergente. Então, nós precisamos encontrar a quantidade de água que será utilizada. Serão usados 2 galões, sendo que cada um tem 1 litro cada. Então, se 1 galão tem 2 litros, 2 galões tem 4 litros. Daqui para cá foi multiplicado por 2, portanto, daqui para cá também é necessário multiplicar por 2. Só que as nossas grandezas estão em ml, não em litro. Nesse caso, eu vou transformar 4 litros para ml, usando a relação que 1 litro tem
1000 ml. Então, 4 litros tem 4.000 ml. Da mesma forma que a gente resolveu aqui em cima, a gente pode resolver aqui embaixo. Vezes 4. Se do lado esquerdo foi multiplicado por 4, do lado direito precisa ser multiplicado por 4. 1000 vezes 4, 4.000. Então, a gente encontrou que 4.000 ml serão diluídos em uma quantidade X de água. Agora, a gente precisa fazer a análise das grandezas. Se a gente aumenta a quantidade de água, para formar corretamente a mistura com essa proporção, é necessário aumentar a quantidade de detergente. Ou, pensando de outra forma, se a gente precisa diluir mais detergente, é necessário mais água. Portanto, são grandezas diretamente proporcionais e a gente pode usar qualquer uma das técnicas que eu já apresentei aqui nas aulas para resolver. Eu vou resgatar a de multiplicar em cruz. Então, 200x é igual a 4.000 vezes 600. X é igual a 4.000 vezes 600 dividido por 200. 600 dividido por 200 é igual a 3. Então, x é igual a 4.000 vezes 3 e é igual a 12.000. 12.000 ml de água. O enunciado está perguntando a quantidade de litros da mistura completa, que é detergente mais água. De detergente, estamos usando 4.000 ml e de água são necessários 12.000 ml. Somando, a mistura tem 16.000 ml de água. Ou seja, agora a gente transforma para litro, que é dividir esse número por 1.000. Essa mistura tem 16 litros. Alternativa D. Exercício da VUNESP de 2017. Para percorrer um determinado trecho de estrada, um carro com velocidade constante de 80 km por hora gasta 45 minutos. Se esse carro percorresse esse mesmo trecho com velocidade constante de 100 km por hora, gastaria, dado, quilômetros por hora, expressa o número de quilômetros percorridos em uma hora. Bom, as duas grandezas desse exercício são velocidade em quilômetros por hora e tempo em minutos. Para percorrer um determinado trecho, um carro com velocidade constante de 80 km por hora gasta 45 minutos. Se esse carro fosse a 100 km por hora, quanto tempo ele gastaria? Vamos analisar se essas grandezas são inversa ou diretamente proporcionais. Se aumentar a velocidade percorrendo o mesmo trecho, significa que esse carro vai chegar mais rápido. Portanto, são grandezas inversamente proporcionais. Ou, pensando de outra forma, para chegar mais rápido percorrendo o mesmo trecho, precisa aumentar a velocidade. Para resolver uma regra de 3 com grandezas inversamente proporcionais, a gente vai montar uma proporção em que, do lado esquerdo da igualdade, fica a grandeza que tem a incógnita, e do lado direito da igualdade, a gente vai inverter o numerador com o denominador das grandezas que são inversamente proporcionais. Neste caso, só tem uma grandeza e ela é inversamente proporcional. Então, ao invés de colocar 80 dividido por 100, é necessário colocar 100 dividido por 80. Se você multiplicar em cruz, quando tem duas grandezas inversamente proporcionais, você vai errar o exercício. Por isso que essa etapa de analisar as grandezas é extremamente importante. Isso implica que 45 dividido por x é igual a, corta esse zero com esse zero e simplifica essa fração por 2. 5 dividido por 4. Agora sim, a gente pode usar a propriedade fundamental das proporções, que é o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. 45 vezes 4 é igual a 5 vezes x, o que implica que x é igual a 45
vezes 4 dividido por 5. Por que eu não resolvi primeiro aqui para depois dividir por 5? Porque dessa forma eu consigo fazer a conta de cabeça. É só simplificar 45 por 5, que é igual a 9, e multiplicar por 4, resultando em 36 minutos. Assim, a resposta para esta questão é a alternativa D, 36 minutos. Exercício da VUNESP de 2018. Uma máquina trabalhando ininterruptamente 5 horas por dia produz um lote de peças em 3 dias. Para que esse mesmo lote fique pronto em 2 dias, o tempo que essa máquina terá que trabalhar diariamente de forma ininterrupta é de... As duas grandezas envolvidas nesse exercício são tempo, que eu vou manter em minutos ao invés de horas, e quantidade de dias. Essa escolha de trabalhar com tempo em minutos ao invés de horas é uma escolha pessoal. Para mim, é mais simples trabalhar com minutos e depois transformar em horas, e também diminui a minha chance de errar. Mas se vocês quiserem trabalhar com horas, não tem problema nenhum. É só fazer uma conversão depois da parte fracionária de horas para minutos. Então, vamos lá. Se em 1 hora tem 60 minutos, em 5 horas tem 300 minutos. Isso porque, se eu multipliquei por 5 deste lado eu também preciso multiplicar por 5. E 5 vezes 60 é igual a 300. Assim, se a máquina trabalha por 300 minutos, ela produz o lote em 3 dias. Para produzir o mesmo lote em 2 dias, quantos minutos ela vai gastar? Se é necessário diminuir a quantidade de dias, então a máquina terá que trabalhar por mais horas. Ou, pensando de outra forma, se a máquina trabalhar por mais horas durante o dia, ela produzirá a mesma quantidade de lotes em menos dias. Portanto, nós concluímos que essas duas grandezas são inversamente proporcionais, então a gente vai montar a seguinte proporção: 300 dividido por y é igual a... Agora, inverte o numerador com o denominador da grandeza que é inversamente proporcional. Ao invés de ser 3 meios, é 2 terços. E agora sim, usando a propriedade de proporções, a gente pode multiplicar em cruz. 300 vezes 3 é igual a y vezes 2. Y é igual a 300 vezes 3 dividido por 2. Y é igual a 300 dividido por 2 é 150, vezes 3 é 450. Portanto, essa máquina vai ter que trabalhar 450 minutos por dia. Agora a gente precisa quebrar em horas e minutos. Quantas horas tem dentro de 450 minutos? Tem um total de 7 horas, porque 7 vezes 60 é igual a 420. E ainda sobra 30 minutos. Logo, 450 minutos é a mesma coisa que 7 horas e meia. E a alternativa certa é a B. Com isso, nós encerramos a aula de hoje. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a identificar e resolver exercícios de regra de 3. Se você está gostando da maneira que eu explico e organizo os conteúdos, um recadinho aqui nos comentários faz meu dia. Então é isso, conto com a companhia de vocês nos próximos vídeos desse quadro e até mais, pessoal!